Olá, meu nome é Ezra Valtor e irei guiá-lo através desta narrativa obscura. Era uma noite sombria e chuvosa, daquelas em que a escuridão envolve tudo como um manto gélido. Na pequena vila de Ravenwood, os moradores se recolhiam em suas casas, evitando o frio e a escuridão que se estendiam para além das janelas cerradas. A única luz que rompia a escuridão era a luz intermitente do farol do velho faroleiro, cuja cabana ficava no alto do penhasco, à beira do oceano. Ninguém ousava aventurar-se perto da floresta sombria que circundava a vila, onde os galhos retorcidos das árvores sussurravam histórias antigas e sussurravam segredos macabros. Havia uma lenda que pairava sobre Ravenwood, uma história de horror que passava de geração em geração, como um fio negro entrelaçado na história da vila. Dizia-se que, em noites como aquela, quando a chuva caía como lágrimas do céu e o vento uivava como um lamento fantasmagórico, algo aterrorizante perambulava pela floresta. Um ser de olhos brilhantes como brasas, pele pálida como a morte, conhecido apenas como a Sombra da Meia-Noite. Dizia-se que ele se alimentava de almas incautas que ousassem adentrar a floresta em noites escuras como aquela. Era naquela noite, a mais tenebrosa de todas, que um jovem chamado Ethan ousou desafiar o mito e se aventurar na Floresta Sombria. Ele estava determinado a provar que a lenda era apenas uma história inventada para assustar crianças. Com uma lanterna trêmula e um facão enferrujado, ele entrou na floresta, sentindo o frio cortante da chuva que penetrava em sua pele. Os galhos retorcidos se fechavam sobre ele como garras geladas, e o som dos pingos de chuva ecoava como passos sussurrantes. O medo crescia a cada passo, mas a teimosia o impelia adiante. Ele não podia permitir que a lenda persistisse. Horas se passaram e a chuva se intensificou, encharcando Ethan até os ossos. O vento uivava mais alto, e a escuridão parecia devorar sua lanterna. Foi quando ele ouviu o som. Um sussurro distante, um murmúrio sinistro que o fez parar. Olhando ao redor, ele viu duas brasas brilhantes no meio da escuridão. Os olhos da Sombra da Meia-Noite o observavam. O pânico tomou conta de Ethan, mas ele se recusou a ceder ao medo. Ergueu o facão, a mão trêmula e a respiração ofegante. "Você não é real!" gritou ele para a escuridão. A Sombra da Meia-Noite avançou, revelando um rosto pálido e macabro, os olhos ardendo como fogueiras demoníacas. O que aconteceu em seguida foi um frenesi de gritos, luzes e sombras, enquanto a sombra parecia se multiplicar, dançando ao redor de Ethan. Ele tentou lutar, mas a sombra era insubstancial, intocável. Finalmente, quando Ethan estava exausto e sua lanterna se apagou, a sombra se reuniu diante dele, a poucos centímetros de seu rosto. Ela sussurrou, com uma voz que parecia ecoar de dentro de seu próprio pesadelo. "Você achou que poderia desafiar a lenda, jovem tolo? Agora, você será parte dela para sempre." A sombra envolveu Ethan, e ele desapareceu na escuridão. Desde aquela noite, ele nunca mais foi visto na vila de Ravenwood. A lenda da Sombra da Meia-Noite se fortaleceu, e as crianças eram advertidas a nunca, sob hipótese alguma, entrar na Floresta Sombria em noites de trevas profundas. Pois como Ethan descobriu da pior maneira possível, alguns pesadelos são mais reais do que imaginamos, e a escuridão guarda segredos que jamais deveriam ser revelados.